Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus 22, de 34 a 40. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupos e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos no 30º domingo do tempo comum, nos aproximando do final deste ano e ao mesmo tempo do início do novo ano litúrgico da Igreja. O ano litúrgico tem 34 semanas e começa diferente do ano civil, que inicia no dia 1º de janeiro. Pois bem, mas esse não é o tema que vamos desenvolver aqui. Olhando bem o nosso texto, percebemos já dois grupos que iniciam o evangelho de hoje: os fariseus e os saduceus. Os saduceus que já foram calados por Jesus e os fariseus que querem calar o mestre. E agem de modo bruto, de modo contrário ao princípio verdadeiro do amor e o princípio verdadeiro da lei, que de fato é amar, experimentar Jesus. Estamos num contexto de conflito. Eles querem sempre problematizar essa relação entre Jesus e os seus discípulos, Jesus e o contexto de Israel, porque é uma forma também de desfazer dele. Mas, por outro lado, diante de tantos mandamentos que Israel possuía, 613, seria importante saber de Jesus Cristo o que é essencial verdadeiramente dentro dessa lei, dentro desses mandamentos. Mandamentos que eram divididos em dois blocos. Um bloco que correspondia aos anos do ano, 365 dias, é o bloco dos mandamentos chamados negativos, e o bloco da quantidade dos membros do corpo humano, 248. E é interessante observar que esses 248 mandamentos, ditos positivos, não eram vividos pelas mulheres. As mulheres deviam viver os mandamentos negativos, os 365. E é interessante porque na oração do judeu, o masculino, ele agradecia a Deus por nem nascer pagão e nem nascer mulher. Aqui não entra a questão do preconceito. Não, é porque o masculino ele cumpria tanto os 248 positivos quanto os negativos, os 365. Como a lei é uma alegria, como a lei realmente é uma coisa importantíssima para Israel, cumprir a totalidade da lei era uma grandiosidade, era ser bem-aventurado. Então, bem-aventurado o que é masculino, porque podia viver a totalidade dos mandamentos. Interessante essa mentalidade judaica na época de Jesus Cristo. Agora, em Jesus Cristo, essa joia de lei, na verdade, não passa da lei, não é a lei pela lei, mas é o amor. E nós vamos encontrar a resposta de Jesus Cristo dentro dessa realidade do amor. Ora, Jesus Cristo vai utilizar a palavra amar para responder aos judeus. Primeiro, a gente tem que encontrar aqui o que é novo. Qual é a grande novidade? Porque se pegamos Deuteronômio 6,4, já fala da primeira parte do que Jesus responde. Jesus disse que os mandamentos eles se resumem em dois: amar a Deus sobre todas as coisas
Nós temos a primeira parte. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus com toda a força. Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Vamos pegar essas três palavras. Amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e com a mente, de modo total. Os judeus colocam, no invés de mente, colocam força. Vamos ver esse detalhe como é importante. Ora, se já existe em Deuteronômio 6:4, já não é uma novidade aqui. A novidade está já no fato de mudar de força para mente. Depois, a segunda parte, amar o próximo como a si mesmo, está em Levítico 19:18. Amar o próximo como a si mesmo. Então, onde estaria a novidade? É interessante observar que Jesus Cristo coloca uma palavra chamada semelhança. Quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas, ele diz existe um outro semelhante. E esse semelhante é amar o próximo. Então já é novidade. A segunda da mente e a terceira da totalidade. Algo que é expresso pela própria vida de Jesus Cristo. Aqui nós encontramos já uma diferença com relação ao judeu. O judeu ele vive isso, essa lei, de modo total e se apega a ela de modo total. Por outro lado, existem alguns descasos. Por exemplo, o descaso com relação aos pobres, o descaso com relação às viúvas, o descaso com relação aos cobradores de impostos, o descaso com relação ao ser humano de modo geral, aquele que é pagão, aquela que é prostituta. Nós vemos tantos exemplos dentro do Evangelho. O caso, por exemplo, dos samaritanos. O conceito de próximo para ser amado está dentro da própria casa, está dentro da própria religiosidade, da própria religião. Então não atinge os outros que estão fora. Jesus Cristo coloca a dimensão do próximo que deve ser amado, não só aquele que é consanguíneo, não só aquele que é da própria religião, mas todo ser humano. Toda a humanidade entra na dimensão do amor. Pois bem, mas vamos meditar alguns pontos importantes. Quando se fala de amar, que coisa entendemos? Claro que eu não darei para você uma definição de amor, a não ser aquela de quando você olha para a cruz e tira a grande lição da obra atividade, do ser totalmente entregue para o bem do outro. Deuteronômio, quando entende amar, entende como sintonia com o pensamento de Deus, com o projeto de Deus, com a ação de Deus. Deus que tem um projeto, Deus que age em benefício da salvação do homem. Se eu estou em sintonia com esse projeto de Deus, se eu estou em sintonia com Deus, eu estou realizando esse amar. Jesus Cristo usa a palavra coração. O que quer dizer a palavra coração? Sentimento? Podemos entender a palavra coração aqui em Jesus da forma indivisa. Amar de modo indiviso. E quando eu entendo essa palavra indivíduo, eu estou entendendo dentro de um contexto de relação cabeça e corpo. Deus que é o esposo, a igreja que é a esposa, Deus o esposo, Israel a esposa, uma relação de fidelidade total, absoluta, de coração para coração, como no Brasil, parafraseando aqui uma música de Roberto Carlos, então de coração para coração. Mas um coração indivíduo, totalmente voltado um para o outro dentro desta fidelidade. Essa é a primeira parte. Agora, isso de modo total. Ser todo para o outro de modo total. Deus vem para nós e nós vamos para Deus. A outra palavra utilizada é alma. O que significa amar de toda a alma? Ora, amar de toda a alma é amar com toda a vida. Toda a minha vida deve ser voltada para o Senhor. É a união total com Ele. Todo o meu ser deve ser para Ele. Corpo, alma, minha realidade, meu ser psíquico. Essa minha realidade animada, tudo que sou deve ser todo para Ele. Tanto ponto importante. Isso tanto no campo do que penso, como no campo do que vivo, na prática do dia a dia. A terceira palavra é mente. Pela palavra força, o judeu pensava com
com tudo que possuía, tudo que é, tudo que possui, tudo, amar de modo total, com tudo que é. Jesus Cristo usa a palavra mente. Ora, amar a Deus com toda a mente é colocar toda a própria vida, todo o próprio intelecto, tudo aquilo que eu posso pensar, imaginar, sonhar, criar, toda a minha abstração, todo o meu tempo de exercício, de estudo, de reflexão, de memorização, tudo o que sou como mente, tudo aquilo que me faz de consciente, eu poderia até dizer de inconsciente, é a mente numa totalidade tremenda voltada para Deus. Não perder tempo em adquirir conhecimento de coisas que não são dele. Não perder meu tempo que eu deveria aplicar ao estudo da lei de Deus e colocar toda a minha vida no exercício da lei de Deus. Não perder com outras coisas, porque o que eu sou deve ser aplicado naquilo que é próprio de Deus. Olha, é viver esse intelecto, colocar esse intelecto dentro do projeto de Deus. Ora, isso é colocar-se todo para Deus. Ora, se é semelhante a esse, amar o próximo, significa colocar tudo o que sou em coração, em alma e em intelecto para a realização do projeto de Deus na vida do outro. Então Deus tem um projeto para a humanidade, então eu me coloco todo no projeto de Deus e esse projeto de Deus passa para a humanidade. Então eu vou usar de tudo o que sou para o bem do outro. Na verdade, se isso não acontece, eu não estarei vivendo o projeto de Deus. Tanto é assim que dentro da Sagrada Escritura esse amor vai ser sempre único no Novo Testamento. Não vai se falar de 2, 3 amores, vai falar um amor. Esse amor que é total para Deus e por causa de Deus para o bem de toda a humanidade. Isso é a virtude, inclusive nós chamamos de caridade. Em Marcos a gente vê falando dessa forma dupla, dessa forma de amor a Deus, amor ao próximo, mas já em Mateus, como vimos hoje, já é esse amor, e usando a palavra semelhança, e em Lucas, que é a única forma de dizer amor a Deus e para todos. Ora, esse é um projeto que deve nos prender, pegar totalmente, nos ligar totalmente naquilo que nós fazemos hoje, agora, e na nossa paróquia. Veja, o que é que eu entendo, por exemplo, de lei de Deus na minha paróquia? O que é que eu entendo por lei de Deus no exercício da minha comunidade, do meu grupo, eu como padre, eu como leigo, eu na minha casa? Como é que eu entendo esse exercício do amor? Aquele que está do meu lado, no grupo, é meu próximo? Aquele que está na minha casa é o meu próximo? A minha mãe é próxima ao meu pai, meu irmão, meus familiares de modo geral? Ou eles são como estrangeiros na minha casa, ou eu sou estrangeiro dentro de casa? Como me relaciono com todos eles? O que faço para o bem de todos nessa minha realidade de família? Na minha realidade de trabalho? Na minha realidade na rua? Em toda parte? Por onde eu passo? Quem é o meu próximo? Ora, se eu não sou todo para o bem do outro, em casa e fora dela, para qualquer um, além dos limites do meu grupo, além dos limites da minha amizade, além dos limites da minha própria religião, eu posso dizer que amo o Senhor? Como é que eu posso dizer que amo aquele que não vejo, se não amo aquele que vejo? Olha, São João. Devemos pensar e repensar bem a nossa vida todos os dias, e principalmente a partir do texto de hoje. A centralidade daquilo que coloca Jesus Cristo na forma de amar. Eu sou todo da lei, apegado à lei, quero ser fiel a Deus no cumprimento da lei. Não, padre, eu vou à missa todo dia, eu faço tudo todo dia para papai, eu rezo o texto e tanta coisa. Mas na hora de dar um abraço no irmão e acolher o outro, é tão difícil, porque eu entro na lógica do meu pensamento e não na lógica de Deus. Pensa bem. Amar com a totalidade da vida é não dar espaço para outra coisa, senão para Deus. Amar do jeito de Deus. Eu relembro para você. Olhe para a cruz e você vai estar descobrindo. Olha, Filipenses 2, a partir do versículo 6, como é que Deus nos ama.
Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma linda semana, que a graça de Deus esteja sempre com você e com todos nós. Um forte abraço.